Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. RV Mais Saúde, o cartão que leva saúde para você e sua família. Olá, está começando mais um programa Imagine. É a Igreja Batista Imagine na sua casa, trazendo tudo o que acontece aqui para que você também fique por dentro e seja alcançado pelo manifestar de Deus. E nesta edição você vai ver como foi a nossa última semana e os próximos eventos que vão acontecer agora no mês de junho. E você é nosso convidado para participar, porque Deus tem feito grandes coisas em nosso meio e a sua vida e a sua família também podem ser alcançadas. No nosso culto de terça-feira, o Culto Fé, nós estamos na série Emoções. São temas direcionados para todo esse movimentar de sensações e de sentimentos que existem dentro do nosso interior. E é claro que cada um desses sentimentos estão sendo colocados à luz da palavra de Deus, para que você saiba como lidar com cada um deles de forma equilibrada e com base naquilo que Deus tem para a sua vida. Desde o princípio, nós temos um inimigo que tenta nos afastar de Deus. E o homem, em vários momentos, se afasta e se esconde do Senhor. Vemos até mesmo os discípulos chorando depois de uma decisão ruim diante do nosso Senhor. E eu e você precisamos encontrar em Deus esse equilíbrio que nos leva a experimentar a plenitude que Ele tem para nós. A pergunta do Senhor, onde você está, ecoa também nos dias de hoje, para que nós possamos responder a Ele, entendendo que Ele está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E Ele quer encontrar pessoas assim como você e eu, que querem entender e viver diante do Senhor. Estar aos pés do Senhor é o que nós buscamos todos os dias. E aqui nós temos um momento especial onde inclusive as famílias se reúnem para adorar diante do altar. O manifestar de Deus tem alcançado famílias inteiras e na última semana nós tivemos a participação da família Danese, onde com palavra, com louvor e muita adoração, nós tivemos a oportunidade de sermos ministrados enquanto família do Senhor. E a sua casa precisa experimentar aquilo que Deus tem. As palavras que são liberadas, elas precisam ir de encontro ao seu coração e à sua família, porque a promessa de Deus é para a família. Então, nesse momento, você tem a oportunidade de colocar toda a sua família diante do Senhor, ouvindo a palavra, se atentando para os ensinos e para aquilo que Deus tem reservado para você. Então vamos juntos nesse momento ouvir a palavra de Deus através da vida do pastor Walter Procópio. Hoje nessa série de mensagem, Emoções, eu quero falar sobre insegurança. O tema da mensagem hoje é: quando a voz de dentro grita mais do que a voz de Deus. Quando a voz de dentro grita mais do que a voz de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 4, o verso 10 ao verso 12. Quando a voz de dentro, ela grita mais do que a voz de Deus. Êxodo capítulo 4. Abre comigo. Sua Bíblia pode estar em papel, pode estar no celular, no iPad, mas é importante que você leia o texto comigo. Êxodo capítulo 4, verso 10 ao verso 12 diz assim: Moisés, porém, disse ao Senhor: se me permites, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Tenho muita dificuldade para falar. O Senhor lhe disse: quem deu boca ao homem? Quem o fez mudo ou surdo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe
o que dizer. Eu queria começar com uma frase, queria que você gravasse ela no seu coração. Deus, ele não procura perfeição. Deus, ele procura disponibilidade. No dia que eu entendi isso, eu percebi que apesar de mim, apesar de toda a minha dificuldade, o que Deus estava esperando de mim não era perfeição. O que Deus estava esperando de mim é disponibilidade. No meu início da minha caminhada cristã, eu tive a oportunidade de, na adolescência e na juventude, ter um grupo de jovens muito habilidosos. Eu lembro do meu professor que me deu a primeira oportunidade na escola bíblica dominical, Claudinei. Pensa num moço que era bom no estudo da palavra de Deus, bom para ensinar. E ele era muito bom para tocar violão. Tanto que ele foi convidado, quando diante do trono ia fazer a primeira gravação para tocar, e ele rejeitou. Eu fiquei do lado de pessoas que no início eram muito boas, mas quando eu olho para trás, eu percebo que eles ficaram para trás. Pastor, quem era você no meio deles? Eu era aquele que não tinha talento nenhum. Mas algo que eu sempre tive foi disponibilidade. O tema dessa mensagem é quando a voz de dentro grita mais do que a voz de Deus. Eu tenho sempre trabalhado em cima de personagens para ajudar você a fixar melhor. E Moisés é sem dúvida um dos maiores homens da história bíblica. Nós vemos essa evidência não só no Velho Testamento, mas vemos essa evidência no Novo Testamento. Porque vamos ver no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias aparecendo para Jesus. Moisés foi um instrumento de Deus para libertar a nação de Israel da escravidão. Ele foi o primeiro profeta a ver Deus face a face. Ele que recebeu as tábuas da lei das mãos do Eterno. Ele foi o único homem que recebeu algo que o próprio Deus escreveu. Ele teve a oportunidade de segurar e ver isso. Ele foi e é um dos maiores exemplos de intercessores. Ao ponto de Deus, já no final do Velho Testamento, citar Israel e dizer que se mesmo que Moisés levantasse para interceder pela nação, Deus não ouviria. Ele foi declarado como fiel em toda a casa de Deus. É assim que Hebreus capítulo 3, verso 5 fala sobre ele. Que de toda a casa de Israel, e quando ele fala casa de Israel, ele está falando de toda a nação de Israel, Deus o coloca como o maior exemplo de fidelidade. Nós estamos falando de um homem, que ele é tanto uma referência, que lá em Deuteronômio 34, verso 10, após a sua morte, a Bíblia vai dizer que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Olha como que a Bíblia está declarando sobre Moisés, que depois dele nunca se levantou um outro profeta como ele. Talvez Moisés não é para você uma referência profética, mas Moisés tem tamanha ousadia, que Moisés, quando ele vai profetizar sobre Jesus Cristo, ele vai dizer assim: Deus vai levantar um profeta no meio de vocês, que vai ser como eu. Então o cara olha para Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, e ele está dizendo, quando o Messias descer na terra, quando ele encarnar, ele vai ser como eu. Nós estamos falando de um homem que a referência bíblica sobre ele é algo extraordinário. Só que antes de tudo isso, Moisés quase disse não ao seu chamado. E ele quase disse não por causa da insegurança. Este homem, que é uma das maiores referências da Bíblia, quase abandonou o seu chamado, quase disse não. Por quê? Porque quando Deus o chamou, ele estava inseguro diante do chamado de Deus. Deixa eu já começar a dar uma empolgada em você aqui, porque hoje vai ser muito bom. Talvez você está olhando para você hoje como Moisés olhou para ele no momento que Deus o chamou. E Moisés não conseguiria ter noção de quem ele seria após aquele encontro com Deus. Como você que está aqui, você não tem ideia do que Deus pode, quer e vai fazer na sua vida, se você conseguir abandonar a insegurança
e abraçar o que Deus tem para a sua vida. Você não tem ideia. Amanhã as pessoas podem estar contando a sua história. Amanhã elas podem estar falando de você. Amanhã elas podem estar falando assim: nunca se levantou na Igreja Batista. Imagine uma pessoa como ela, com tanta fé, com tantas conquistas, com tanta coisa que Deus fez. Êxodo capítulo 4, verso 10, olha o que ele diz. Para Deus: ah, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Sou pesado de boca e de língua. O que nós vemos? Deus chamando Moisés, e Moisés, por causa da insegurança, ele dando uma justificativa para Deus. Já comece a aprender, Deus não tem problema nenhuma com as suas justificativas, mesmo que elas sejam mentirosas. Deus ouve, Deus só não leva em conta. Deus só não leva em conta no momento que é o momento mais glorioso da vida de Moisés. Por que é o momento mais glorioso? Porque nós temos ali, irmãos, mais ou menos 430 anos de um silêncio de Deus, uma manifestação de Deus tão clara. Agora ele está no monte de Deus, e Deus se manifesta por meio da sarça, e aí nós encontramos Moisés. Escute isso, ele viu a sarça pegando fogo e não se consumindo. Ele viu Deus falando com ele a partir daquela sarça. Ele tem uma experiência com a glória de Deus. O que nós temos diante dele, irmãos, é algo muito impactante, porque a sarça está pegando fogo e não está consumindo. Ele sabe que Deus está ali, tanto que quando ele quer aproximar para ver de perto, Deus diz: tira a sandália do seu pé, porque o lugar que você vai pisar é santo. Então repita comigo: Moisés teve uma experiência com a glória de Deus, mas preferiu colocar os olhos na sua insegurança. Deixa eu dizer algo para você: se você está achando que uma experiência com Deus pode resolver a insegurança do seu coração, ah, como eu queria que fosse tão simples assim. Quantas vezes você já entrou nessa casa e você teve uma experiência com a glória de Deus? Quantas vezes você já entrou e saiu daqui em lágrimas, com a maquiagem toda rebocada, toda, sei lá como é que fala aí. Quantas vezes você entrou aqui e viu Deus? Quantas vezes Deus tocou na sua vida? Mas você ainda carrega essa insegurança que está impedindo você de dar o grande passo na sua vida. Essa é a grande tragédia da insegurança. Nós podemos estar diante da glória de Deus, mas ela nos faz focar em nós mesmos, e nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Eu vejo pessoas às vezes falando comigo: pastor, eu estou na expectativa de ver Deus fazendo. Eu falei: irmão, Deus já começou a fazer há muito tempo. Talvez você não percebeu, não está enxergando, mas Ele está fazendo. Você que está aqui na Igreja Batista Imagine, não tem como você não ver Deus fazendo. Você não tem como você não perceber o manifestar de Deus. Deus não está fazendo só aqui, Deus está abrindo portas de consulado para essa casa. Deus está abrindo porta, Deus está fazendo, irmãos. É nítido. Mas muitas vezes na nossa insegurança eu não consigo olhar para Deus, eu não consigo colocar o foco no que Deus está fazendo, eu coloco o foco apenas na minha insegurança. E aqui está o grande problema: você pode orar por portas abertas, você pode orar por novos começos, você pode orar por oportunidades divinas. Mas quando Deus abre a porta, quando Ele começa algo novo, quando Ele dá oportunidades, o que nós fazemos? Nós não entramos. Por quê? Porque a insegurança não deixa a gente ir. Nós começamos a inventar desculpas. Nós começamos a dar passos para trás. Nós começamos a justificar o nosso medo com uma história bonita. A questão não é se Deus vai abrir a porta, é se você está disposto a entrar por ela. A pergunta é: se Deus abrir portas grandes para você, você vai ter coragem de entrar? Mas muitas vezes a insegurança começa a colocar dúvida no nosso coração. Deus, Ele pode abrir portas, mas a insegurança fecha o coração. E quando o nosso coração está fechado a respeito de algo, mesmo que ele tenha sido feito pelo próprio Deus, nós não damos passo, nós não abraçamos, nós não entramos por ela.
Quando Paulo lhe diz assim que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, Deus quando dá um dom, Ele não tira. Quando Deus chama, isso é irrevogável. Mas eu preciso dar uma resposta. O chamado de Deus é irrevogável, o dom é irrevogável, mas a resposta ainda depende de mim e de você. Então eu não tenho dúvida que Deus está fazendo, eu não tenho dúvida que Deus vai fazer, mas eu tenho dúvida se você vai ter coragem de dar a resposta que Deus espera de você. E a palavra de Deus, ela é direcionada para mim e para você. Então nós vamos ouvir a palavra e vamos orar, falar com o Senhor, para entender que existe uma direção e que existe uma palavra que o próprio Deus quer falar aos nossos corações. Então vamos juntos colocar os nossos alvos, a nossa família, as nossas metas diante do Senhor, entendendo que em oração Ele pode nos responder. Eu te convido para, juntos com a pastora Eliane Procópio, fazermos esse tempo de oração. Nós queremos orar, nós queremos clamar, nós queremos voltar à origem, nós queremos voltar à origem para o qual o Senhor nos chamou. Nós somos filhas, nós somos filhas. E Deus está nos chamando para um novo nível de relacionamento e de intimidade com Ele. Nós fomos criados para governar. Vamos juntos declarar a palavra de Deus, porque essa palavra, ela é poderosa e pode muito em seus efeitos. Você crê? Começa a declarar sobre a sua própria vida, sobre a sua realidade. Começa a declarar. Ore ao Senhor. Pai, nós oramos, nós clamamos nesta noite. Todo vale de ossos secos, todas as impossibilidades, nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, que haja a vida de Deus, o sopro do teu Espírito, assim como Ezequiel, ó Deus, estava ali frente àquele vale de ossos secos, não havia esperança, não tinha mais jeito, mas o Senhor deu o comando. Profetiza, profetiza, profetiza. Ah, Deus, nós profetizamos sobre todas as impossibilidades, sobre todo medo, sobre a insegurança. Na autoridade do nome de Jesus, nós profetizamos sobre a nossa vida física, a nossa saúde. Na autoridade do nome de Jesus, traz cura. Para os médicos não tem mais possibilidades, mas nós declaramos na autoridade do nome de Jesus que a última palavra vem dos céus, a última palavra vem dos céus, e nós declaramos a vida de Deus sobre o seu corpo físico, sobre o seu corpo físico, sobre as suas emoções curadas. Nós declaramos em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos: o Senhor não nos deu um espírito de medo ou de covardia, mas diz a palavra que Ele te deu um espírito de ousadia e de poder. Profetiza sobre a sua vida, a palavra já foi liberada, Deus já fez o que tinha que fazer, já está pronto. Há poder em nossas palavras, há um poder criativo em nossas palavras. Quando nós profetizamos, quando nós declaramos, as realidades, elas são mudadas, as realidades, elas são transformadas. Pai, nós declaramos, na autoridade do nome de Jesus, a tua vida, o teu favor sobre as nossas realidades. Nós trazemos agora para o mundo natural o que o Senhor já liberou. Ah, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que venha acontecer, que venha fluir no natural os que os nossos olhos não veem, o que os nossos olhos
essa palavra de Deus, ela nos diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E eu quero liberar sobre você um espírito de ousadia, para que nesta semana você possa tomar decisões com fé, com ousadia, com coragem, porque você não está indo no seu nome, mas você está indo no nome do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia! Você crê que os céus já se abriram sobre você? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Que o Senhor possa ouvir e responder às suas orações. Que você coloque diante dele tudo aquilo que você precisa e que você entenda que nele há sempre um lugar seguro para nós. E aqui nesta casa nós temos muitos momentos, todos os dias da semana, onde você pode vir com a sua família celebrar ao Senhor. E nós temos um convite especial para você e para a sua casa. E agora, neste final de semana, 13, 14 e 15 de junho, está acontecendo o nosso Arraiá. É a segunda edição da maior festa da cidade, com comidas típicas, com aquele tempo gostoso de música, com aquela comunhão que você e os seus amigos podem celebrar. Esse dia, neste sábado, você pode vir conosco. Nosso Arraiá está funcionando a partir das 19h30 e nós esperamos por você e toda a sua família. E essa igreja que não para também estará no Teatro Municipal de Uberlândia. No dia 18 de junho, nós teremos uma mostra teatral, isso mesmo, uma peça com o nosso Ministério de Artes aberto para toda a cidade. Dia 18 de junho, você é nosso convidado para prestigiar esse evento. O título é O Peregrino, uma história linda que você e a sua família podem conhecer. Dia 18 de junho. Maiores informações no nosso aplicativo. Você nos encontra como Imagine Church. Todos os eventos e informações do que acontece aqui pode estar na palma da sua mão. Baixe agora mesmo e nos procure também em um dos nossos cultos para maiores informações. E todos os dias nós estamos aqui nesse endereço, Avenida Rui de Castro Santos, número 1991, no bairro Granville. Nossos eventos estão abertos para toda a cidade e para todas as idades. No domingo nós nos encontramos em 3 horários, às 9, às 18 e às 20h30. Com espaço para as crianças, para os adolescentes e inclusive para a melhor idade. Segunda-feira é o dia de oração dos homens, às 6 da manhã, aqui também no nosso Salão Nobre. E segunda, às 19h30, temos um culto em inglês. Terça-feira é o culto fé, às 19h30. Quarta-feira, culto de libertação, à tarde, às 16 horas. Quinta-feira, culto para a família, também à noite, às 19h30. Sexta-feira temos 2 momentos, às 19h30 o culto renovo e às 20 horas o culto Nesher, para jovens acima de 30 anos. E no sábado para toda a juventude, às 19 horas. Em todos os momentos você é muito bem-vindo nessa casa, porque o manifestar de Deus, ele nos acompanha e se você estiver aqui, eu tenho certeza que ele também vai encher a sua vida com o que ele tem reservado para você. E nós já estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Imagine. Foi muito bom estar com você aqui nesses minutos, mas se você ainda quiser experimentar algo mais do Senhor, é só fazer uma visita em nosso endereço. É claro que vai ser um prazer te receber. E nós temos um encontro marcado no próximo final de semana. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação.
Cuidar da saúde ficou ainda mais fácil. Com o cartão RV Mais Saúde, você garante descontos em médicos, exames, dentistas, lazer, alimentação e muito mais. Adquira o seu e comece a economizar ainda hoje. Celebre Eventos e Decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre Eventos e Decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o auto center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152.